Olá, tudo bom? Professor Calil de Sociologia, né? Dando continuidade aí a esse segundo vídeo, né? Dessa vez a gente vai falar sobre desigualdade social. No vídeo anterior, nós falamos sobre estratificação e mobilidade social, estratificação social. No vídeo 1 de hoje nós falamos de mobilidade social. E vamos dar continuidade aí falando sobre a desigualdade social. Nós vamos trazer aí não um conceito, né, mas algumas abordagens importantes em relação à desigualdade social. Se associa muito desigualdade social à ideia de pobreza, né? Muito relacionada quando se discute, quando se trabalha questões sobre desigualdade social, trazer a discussão relacionada à pobreza. E aí a gente vai desmistificar, né, quebrar uma ideia que se prevalece relacionada à pobreza, mas que é completamente equivocada, né? É essa justificativa que relaciona a pobreza a uma suposta influência do clima, né, no Brasil, onde o calor deixaria as pessoas mais preguiçosas, ou essa capacidade inata, né, dos brasileiros para a construção do saber, onde há essa mistura, né, do negro a partir do período colonial, né, onde se formou essa mistura do negro, do indígena e do branco, ela diminuiria a inteligência, onde o povo brasileiro ele era visto, né, como acomodado, né, com pouco afeto ao trabalho. Nessas explicações havia o problema da raça e da mestiçagem, onde o resultado, né, dessas matrizes branca, africana e indígena, o brasileiro estaria fadado à degeneração e à falência da nação. Isso é um discurso, né, isso é uma ideia completamente equivocada, como se as pessoas quisessem ser pobres, né, e a justificativa estaria no fato, né, não só do clima, né, como na descendência, né, onde traz a ideia, o pensamento equivocado de que encontrando uma justificativa para a pobreza. A pobreza é algo gerado, né, é a consequência, uma das consequências da desigualdade social, e não algo que o indivíduo queira, que o indivíduo deseja. É uma condição que lhe é imposta, que lhe é colocada, né? Por algumas razões que a gente vai ver daqui a pouco, mesmo que o indivíduo queira, ele precisa superar algumas questões. Outra desigualdade muito comum, né, quando se discute desigualdade social, são as desigualdades não só de gênero, né, relacionadas principalmente à mulher, como a desigualdade de raça no Brasil, né? Há um conjunto de ideias e conceitos, né, baseado em crenças e tradições, né, que é chamado de imaginário coletivo, que traz uma ideia de indivíduo e de sociedade, na qual diferenças culturais e biológicas elas têm uma função hierarquizadora, né, em espaços diferentes da vida social, produzindo um discurso, né, uma visão discriminatória, né, onde a mulher, né, a desigualdade de gênero, essa concepção, né, que é base da discriminação, né, bem presente nas relações de gênero, vai colocar a mulher como um ser naturalmente inferior, né, coloca a mulher em desvantagem, né, em relação ao homem. Se identifica e se intensifica, na verdade, ainda se estiver associada a outro modo de desigualdade, como classe ou raça. Ou seja, se essa mulher, ela, além de ser mulher, ser pobre, né, e negra, né, essa desigualdade, essa desvantagem, ela ainda se intensifica, ou seja, aumenta, né, que é uma desigualdade muito comum no Brasil. A gente vê principalmente no mercado de trabalho, né, onde mulheres exercem a mesma função, né, mas recebem salários inferiores ao homem. Outra manifestação da desigualdade muito recorrente, muito comum no Brasil, é aquela sofrida não só por negros, indígenas e seus descendentes.
conhece, a gente está vendo isso, né? Viu isso no Brasil no período colonial, né? Desde o período colonial, há tratamentos diferentes para negros e brancos. E aí eu coloco a discussão, né? Ainda existe um apartheid, né? Ainda existe no Brasil, como resultado das desigualdades, uma separação entre negros e brancos, principalmente no campo das oportunidades. Outro aspecto da desigualdade sofrida pela população negra, né, é caso de discriminação e violência dos quais essa população são vítimas. A gente viu, né, e recentemente, né, na mídia aí, os manifestos dos Estados Unidos em relação à morte lá do Fórum. A gente vê também no dia a dia, né, a população negra, né, e seus descendentes sendo vítima de discriminação e de violência. Não somente a população negra, mas os povos indígenas no Brasil que vivem num contexto de discriminação e de desigualdade. Então, a gente vai chegar aqui à conclusão, a gente vai perceber o quê? Né, que a desigualdade de gênero, né, principalmente relacionada à mulher, e a desigualdade de raça no Brasil, principalmente em relação ao negro e ao indígena, ela é muito forte. E aí fica difícil se mudar, né, essa posição social se tem que se enfrentar esse preconceito, essa visão discriminatória. Que a mulher é um ser inferior, né, que o negro, o indígena são raças inferiores, né, e aí a desigualdade de gênero no Brasil, e raça no Brasil, ela se apresenta de forma muito latente, muito clara. Tem que ficar atento a essas questões quando a gente se fala de desigualdade social, principalmente no Brasil. Nós temos também a desigualdade relacionada à distribuição de riqueza, né? Onde a questão da pobreza e da distribuição de renda e riqueza no Brasil apresenta muitas disparidades, ou seja, muitas diferenças. Eu gosto de dizer nas aulas, né, que é muito fácil você perceber a desigualdade social no Brasil. Desigualdade social e econômica, né? É a olhos vistos, né? Há uma desigualdade gigantesca, uma situação social e econômica que é muito fácil de você perceber. Ou seja, pouca gente com muito e muita gente com pouco. Eu gosto de dar um exemplo na sala de aula. Basta você parar no semáforo, em qualquer cidade do país, e você vai perceber que para um carro de R$1 milhão, um cara dirigindo um carrão, né, e do lado uma família dependendo lá do trabalho de carroça de burro. Aí você vai dizer, mas o cara se deu bem, né? O cara lá está vivendo uma carroça de burro porque ele é preguiçoso, porque ele não quer trabalhar. Na verdade, a ideia não é essa, né? Quando você se fala de desigualdade, não só social, mas econômica, a gente tem que ter esse olhar muito claro, principalmente o que a gente citou anterior, perceber bem esse discurso de que a mulher é um ser inferior, né? Perceber bem esse discurso equivocado de que o negro e o indígena são raças inferiores, né? Para poder entender, compreender como a desigualdade social no Brasil ela é socialmente construída, como a gente comentou lá no início das aulas, a gente falava de estratificação. Tem umas definições aqui bem interessantes, né, para a gente entender essa pobreza em relação à distribuição de renda e de riquezas. Que renda, né, é um montante recebido em um dado período de tempo, né, seria a renda, como se fosse um salário, né? A gente vê muito essa expressão, qual é a renda dos brasileiros? Então, é o montante recebido em um dado período de tempo. Já a riqueza é o que o indivíduo possui, ou seja, o patrimônio propriamente dito. Então, o patrimônio ele pode gerar renda, né? O cara constrói casas para alugar, por exemplo. Então, mas o cara é rico, porque tem patrimônio, esse patrimônio vai lhe gerar renda, né? Já a pobreza a gente vai entender como a carência de bens e serviços essenciais, como educação, saúde, moradia, né? Isso aí é o que a gente coloca como pobreza. Então há uma desigualdade na distribuição da riqueza e da renda no Brasil,
é muito grande, né? Como o exemplo que eu já coloquei. A desigualdade socioeconômica brasileira também é muito associada à desigualdade de oportunidades e de condições, né? Então, também tem que prestar bem atenção na desigualdade socioeconômica relacionada ou associada à desigualdade de oportunidades e de condições. Aí que a gente vai colocar, que a gente vai perceber, o homem e a mulher, eles têm as mesmas oportunidades, as mesmas condições. O negro, o indígena e o branco, ele tem as mesmas oportunidades e as mesmas condições. É isso que a gente tem que analisar. Então, existem diferenças nas circunstâncias que afetam o sucesso das pessoas e que não dependem dos seus esforços, nem de suas decisões pessoais, né? Ou seja, alguns aspectos que impedem, né, que o indivíduo mude de posição social, como, por exemplo, o grau de escolaridade, né? Ou seja, ela não teve acesso à escola, né? Teve muita dificuldade na vida de se estudar. A ocupação dos pais também influencia, é uma circunstância também que gera uma desigualdade de oportunidades e de condições. A qualidade da escola, né, que o indivíduo frequenta, nesses ambientes de socialização, como a família, né, e outros como orientação sexual, raça e cor da pele. Uma outra desigualdade que a gente vê muito comum também no Brasil é relacionada à orientação sexual, né? E aí, se você soma a orientação sexual do indivíduo, né, a raça, né, e a cor da pele, a gente vai ver que esse grupo se é chamado de minorias, que na verdade não são minorias, né? Minoria no sentido de quantidade, mas minoria no sentido de ausência de direitos. Então a gente vê essa expressão, as minorias, né? Os povos indígenas são minorias, mas não são minorias no sentido de ausência de direitos e não em relação à quantidade. Então a gente percebe aí que há uma desigualdade socioeconômica no Brasil que é relacionada a essa desigualdade de oportunidades e de condições. Ou seja, muitos grupos sociais no Brasil vão enfrentar uma grande dificuldade, né, de mudar de posição social. Ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Assistam lá também a aula sobre